Assobiar com 1 ano, eu não conheço outra criança. Assoviei com 1 ano. Assoviei com 1 ano. Meu filho assoviou com 1 ano também. E eu acho que isso não é genético, isso é uma coisa de dom, não é que eu Uma passei família tem um para dom. ele. Acredito eu que isso não seja uma coisa regrada, né? Puxa, eu fiz isso, então meu filho vai... Não, né? Mas assim, é um legado. Todos com quem eu tenho contato, que eu ensinei, sabem assoviar. Então, meu filho começou a assoviar com 1 ano porque me via assoviando. Eu assovio praticamente todo dia, toda hora. Eu estou lavando louça, eu estou assoviando, eu estou guiando, eu estou assoviando. Eu assovio porque é um instrumento, né, na verdade, que faz parte do meu ciclo. Você cria alguma coisa assoviando? Eu já gravei coisas assoviando, tem muitas coisas, porque eu te falei, né, meu filho é trilheiro, né, Sim, o Felipe, sim. Então tem algumas trilhas de propaganda que tem um assovio, esse assovio é meu. Só que aí depois o Felipe passou eu passei o bastão, não passei, ele roubou meu bastão, na verdade. E aí ele começou a gravar, fala, pô, não vou chamar meu pai, né, ele às vezes queria que eu gravasse, eu tava no Mato Grosso, tava... Então ele começou a gravar assoviando, e ele assovia muito bem, né? Ele tem afinado, tem um timbre de assovio muito bacana, né? Porque é um instrumento mesmo, e é um instrumento muito particular, porque o assovio não é que nem o saxofone, ou a flauta, ou o piano, que você sabe, puxa, esse instrumento tem esse som, e se você for e tocar, tem um padrão de som, que muda com um pouco e tal, mas tem um padrão. O assovio não, o assovio, cada um tem um tipo de assovio diferente. E isso dá um som de instrumento completamente diferente. Entendi. Então o Felipe tem essa coisa de assoviar muito bem. E eu sempre tive isso. A minha filha sabe assoviar. Agora eu estou ensinando meu neto a assoviar, o Felipe também e tal. Então agora ele está um pouco mais solto, porque ele estava meio puto da vida, porque ele não conseguia assoviar. E ele via todo mundo assoviando e ele não queria assoviar. Tal, não sei o quê. A flauta doce. Você sabe que a flauta doce foi o primeiro instrumento que eu toquei, né? Minha mãe me deu uma flauta exatamente como essa, só que marrom. Uma flauta Yamaha de plástico e... Se... E aí, eu comecei... Aí na pandemia, cara... Eu não vou lembrar, mas eu vou tentar. Mas na pandemia, eu estava em casa, ficava em casa sem fazer nada. E aí eu voltei a estudar flauta doce. Estudar não, mas assim, a tocar umas coisas de música barroca, né? Porque é um instrumento barroco, principalmente. E muitas coisas foram escritas para esse instrumento, né? Concertos, sonatas, E aí tem uma série de peças que eu tocava quando eu era moleque, bem criança mesmo, né? E que eu dava recitais, que eu tocava com orquestra e tal, não sei o que, eu tocava com esse instrumento aqui. E aí morreu, né? Estavam lá as partituras tudo guardadas no armário e tal. E aí eu tenho uma flauta que meu pai depois me deu, né, para trocar de plástico por uma flauta de madeira, bacana, né, alemã, chama Möck. É uma flauta muito, muito bacana, assim. E aí eu peguei a flauta depois de... vou te falar, cara, eu acho que eu peguei a flauta depois de 40 anos. Cara. Ô, louco. 40 anos. Eu parei de tocar flauta doce, eu tinha 15. Mas aí você já era reconhecido como profissional, reconhecido não, mas eu já era profissional. Mas assim, eu comecei a tocar flauta transversal, então as coisas foram evoluindo e o instrumento mesmo, flauta doce, foi ficando para trás. Não tinha muito sentido eu continuar tocando flauta doce, né? Porque não tem mercado flauta doce, né? Flauta doce é assim, você toca um monte de instrumento e também você toca a flauta doce, aí vai ter uma música que talvez caiba uma flauta doce vamos usar lá. A flauta doce, aquele apito e tal. Mas você, vou contratar um flautista barroco só para tocar música barroca, né? Mas aí eu tocava uma música, cara, que é esse aqui. Peraí, pode ser que fique uma merda. Pode ser que fique uma merda, não. Vai ficar uma merda, mas... Não. Não. Não.
E aí Caraca, velho! Puta que é uma pariu, sonata bicho. de um cara chamado Jean-Baptiste Loyer. Ele era um belga. Olha que coisa incrível, cara. Já meteu louco, é brasileiro? Porque esse cara, esse Jean-Baptiste Loyer, ele era um belga, que já era uma coisa difícil, isso no Barroco, nós estamos falando de 1700 e cacetada, né? Final de 1600, começo de 1700, né? Quando começou o Barroco. Porque ali era assim, Áustria, Alemanha, França, mas você não tinha um belga. Belga era um negócio diferente. Então ele era um belga e tocava flauta. Então ele era um flautista. Então muitas músicas do Jean-Baptiste Loyer são escritas para flauta especificamente. Essa é uma delas, né? A sonata em dó maior. E aí, cara, o principal é que na época, quando todo mundo ia ou para a Alemanha, ou para a Itália, ou para Áustria, né? Ele foi para a Inglaterra, cara. Ele foi para Londres divulgar o instrumento flauta lá, na Inglaterra. E ninguém ia para a Inglaterra, cara. Muito pelo contrário, os ingleses é que vinham para o centro da Europa. Então ele foi embora, fazendo o inverso, para divulgar um instrumento que era também um instrumento que não era... Todo mundo tocava violino, todo mundo tocava cravo, todo mundo tocava outros instrumentos. E ele teve uma relevância muito grande, cara, na época do Barroco. Até hoje ele é reverenciado por conta disso, por ele ter sido um pioneiro na música barroca e principalmente no instrumento flauta na época, em 1700 e caceta, pequeno, 1700 e pouco, assim. Caraca, aula de história, meu irmão. Vai achando que é pouca coisa.